O gol marcado por Piquerez contra o Vasco reforça a qualidade ofensiva do lateral do Palmeiras. Mas tem por trás também uma polivalência importante do jogador uruguaio, muito explorada por Abel Ferreira. E nesse vídeo a gente vai mostrar exatamente alguns detalhes de posicionamento de Piquerez ao longo dessa passagem pelo Palmeiras. Às vezes como zagueiro, outras como armador e muitas como lateral, mas também como um centroavante, definindo as jogadas. Bom, para a gente iniciar esse vídeo mostrando um pouco do posicionamento do Piquerez e dessas várias funções que ele exerce no Palmeiras, precisamos olhar para o jogo de ontem e para uma distribuição padrão do Palmeiras. Aqui nessa imagem congelada, a gente tem a forma com que o Palmeiras ataca na maioria das ocasiões. Piquerez bem aberto de um lado, Estevão bem aberto do outro, e o Lázaro tem sido esse ponta que sai do lado para se aproximar do Veiga e do Rony ou do Flaco Lopes. Antes era do Hendrick, já foi o Luiz Guilherme nessa função também que foi do Lázaro no jogo de ontem e tem sido, né? Então é um padrão do Palmeiras ter sempre uma linha de 5 jogadores para atacar, com o Piquerez abrindo o campo de um lado e o Estevão abrindo o campo do outro. A ideia, né, por trás desse posicionamento é justamente alargar a linha defensiva adversária, como o Palmeiras conseguiu fazer com o Vasco. A gente vai perceber aqui, né, dentro desse lance, que a bola vai entrar no Piquerez, né, e aí ele e o Lázaro marcados, né, essa combinação entre eles é importante da gente perceber. E aqui é o Piquerez como um lateral mesmo, fazendo o cruzamento para o Rony, a bola não entra, tal, a jogada continua e vai terminar numa finalização aí do Palmeiras. Mas esse lance ilustra o Piquerez na função lateral, chegando ao fundo. Aqui nessa outra jogada, a gente já vai perceber o Piquerez numa faixa um pouco mais central. Em vários momentos, né, o Piquerez se desprende dessa função de ser o cara que vai abrir o campo para aparecer um pouco mais por dentro, como um armador a mais, ou até mesmo como um definidor de jogadas, como foi o lance do gol e de um outro gol que a gente vai exemplificar aqui também. Mas o gol marcado por ele ontem, né, contra o Vasco, nesse jogo, nessa quarta-feira, não foi fruto do acaso. É uma jogada trabalhada pelo Palmeiras e uma característica dele, Piquerez, que é explorada pelo Abel Ferreira. E a gente vai perceber isso em alguns outros momentos e também essa capacidade de fazer muitas funções em campo. Né? A jogada se desprendeu para o outro lado e o Piquerez abriu um pouco mais o campo nessa jogada anterior. Aqui o lance do gol. Perceba como Rony, o próprio Rafael Veiga, o Estevão faz a jogada de 1 para 1 ali pelo lado do campo, né, do drible, e traz para dentro. A defesa do Vasco afunda, né, no movimento junto com o movimento dos atacantes. E não tem ninguém ali protegendo a entrada da área. E é exatamente nesse espaço que o Piquerez vai infiltrar para marcar o gol diante do Cruz Maltino, explorando uma deficiência defensiva do Vasco, mas uma característica e uma qualidade dele, Piquerez, no ataque. O Piquerez marcou outro gol assim, né, contra o São Paulo na Copa do Brasil em 2022, mas muito parecido. Tem o Rafael Veiga infiltrando, o passe vem do Gabriel Veron, que foi titular naquela ocasião. O Dudu é o ponta, que tem sido o Lázaro, né, o cara que sai do lado para dentro. E perceba como o gol é idêntico, né? O que mostra que é um padrão, uma repetição de jogadas feitas pelo Palmeiras e explorando essa característica do Piquerez, né? O passe vem para trás, o Piquerez vai infiltrar exatamente no mesmo espaço na marca do pênalti e vai fazer o gol contra o São Paulo, nesse jogo pela Copa do Brasil de 2022. Outros lances aqui que mostram essa polivalência do Piquerez. De novo, ele como um lateral aqui nessa jogada, esse jogo contra a Ponte Preta. Nesse jogo tem dois lances que mostram essas versões do Piquerez. Aqui como um lateral, para receber a bola lançada em profundidade, abrir campo, chegar à linha de fundo e fazer um cruzamento que vai terminar num gol marcado pelo Flaco Lopes. Essa versão do Piquerez lateral. Dentro desse mesmo jogo a gente vai ver a versão do Piquerez atacante. Vem o cruzamento do Mike da direita e o Piquerez é quem vai fechar na área para conseguir a finalização como entre aspas, um camisa 9, né? Um papel que ele está bastante habituado a exercer nesse time do Palmeiras. O Piquerez fica só nessa função, então, de ou ponta, ou um cara que vai atacar um pouco mais por dentro? Não, ele pode ser um terceiro jogador na saída de bola também, como já mostrou algumas vezes o Abel, e eu separei outros dois exemplos para a gente mostrar isso aqui. Final do Campeonato Paulista desse ano. O Abel tinha o Mike pelo lado direito, que é um lateral mais agudo, né, do que o Marcos Rocha. Quando joga o Marcos Rocha, ele é um terceiro homem na saída de bola. E na esquerda, então, ele optou por ter o Piquerez sendo esse terceiro elemento na saída, ao lado do Gomes e do Murilo, prendendo ele um pouco mais para fazer o time sair, mas liberando ele para fazer combinações com o Lázaro. Lá no primeiro gol, a gente mostrou um Piquerez mais aberto e um Lázaro um pouco mais por dentro. Nesse lance, há uma inversão. Nesse jogo contra o Santos, era o Lázaro quem fazia essa função de jogador mais aberto, né, pisando ali na linha lateral, e o Piquerez muitas vezes podia atacar por dentro, e eles podiam se associar para criar as jogadas, né, duplas ali, para fazer cruzamentos, enfim, o Piquerez ultrapassa, faz o cruzamento, por pouco o Mike não vai abrir o placar para o Palmeiras dentro desse jogo contra o Santos.
Outro exemplo aqui de funções que o Piquerez pode exercer. Final da Copa Libertadores de 2021 contra o Flamengo em Montevidéu. O Piquerez jogou como um terceiro zagueiro nesse dia, de fato. Se contra o Santos, na final do estadual, ele era um terceiro homem na saída de bola, mas tinha liberdade para se projetar, contra o Flamengo ele era um terceiro zagueiro de verdade, ajudando na saída de bola com o Luan e o Gustavo Gomes, mas quando o Palmeiras se defendia, diferente do que acontece hoje, era uma linha de 5 naquela ocasião. O Gustavo Scarpa baixando de um lado, sendo um ala, né? E o Mike do outro. E o Piquerez fazendo um miolo de zaga ali com o Luan e também o Gustavo Gomes. Trata-se de um lateral muito diferente, né? O Piquerez é um lateral que pode fazer muitas funções dentro de campo e esse vídeo exemplifica um pouco isso. Ele pode ser um cara que vai aparecer na área para finalizar, ele pode ser um cara para abrir campo e fazer cruzamentos, ele pode ser um cara para aparecer por dentro e para armar um pouco mais o jogo, como ele também pode ser, em algum momento, um terceiro zagueiro, um jogador para auxiliar na saída de bola, para fazer o time avançar no campo, para fechar uma linha defensiva de 5, enfim. Nas mãos do Abel Ferreira, o Piquerez evoluiu muito, né, aquele jogador que era um lateral quando chegou do Peñarol, para ser esse jogador aí que a gente mostrou, multifuncional, e que vai bem em todas que faz no Palmeiras, seja defendendo, atacando, armando, criando ou até finalizando. O Piquerez é uma peça fundamental e que cresceu muito nas mãos do Abel Ferreira.